Boa noite, irmãos. Deus tem um propósito. Nosso texto de hoje, Romanos, capítulo 11, dos versos de 11 a 15. E diz o texto, então, verso 11. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto pois que eu sou o apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se, de algum modo, posso incitar à emulação, os do meu povo e salvar alguns deles. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? Como já vimos e já falamos, nesse capítulo 11, Paulo tem em mente os judeus como nação, não como indivíduos. Assegura-nos que o endurecimento individual dos judeus não significa que Deus tenha rejeitado a Israel em sua totalidade. Em prova disso, o apóstolo apresenta dois argumentos, como já vimos. Primeiro, o endurecimento de Israel é só parcial, como já vimos nos versos de 1 a 10. E o segundo, agora que ele começa a tratar, que o endurecimento de Israel é empregado por Deus para a salvação dos gentios. Ou seja, o fato de Israel ter o coração endurecido e ter o propósito para que Deus então alcançasse os gentios. E virá ainda um dia em que os judeus crerão em Cristo e entrarão no gozo das bênçãos eternas, como ele ainda vai tratar nesses versos finais aí. Como já vimos, Paulo aborda as implicações da desobediência de Israel e ele começa com duas indagações, e a cada uma delas ele rebate imediatamente com a mesma indagação, como já vimos. Primeira pergunta que ele fez, a que ele levantou lá no verso 1 do capítulo 11, terá, pois, porventura Deus rejeitado o seu povo? E ele me responde, de modo nenhum. E a segunda pergunta que ele faz agora, no verso 11, que nós vamos ver, pois porventura tropeçaram para que caíssem? E ele mesmo, a resposta é a mesma, de modo nenhum. A resposta de Paulo à sua primeira questão, se Deus rejeitou o seu povo, é que, mesmo não sendo rejeitado, foi endurecido, ou seja, ou mais precisamente, embora haja um remanescente fiel, os outros, ou seja, a grande maioria, estão endurecidos, têm rejeitado a mensagem do Evangelho. Essa é a situação atual, né? Mas será essa porventura permanente? Não haverá esperança para o futuro de Israel? Isso leva Paulo então à segunda questão. Pois porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, a resposta dele. E quando o apóstolo elabora a sua ardente negativa, torna-se claro que a queda de Israel, que no primeiro parágrafo ele provou não ser total, tampouco é então definitivo. Não é total porque existe o remanescente, e não é definitiva porque Deus ainda tem algo a tratar na vida da nação de Israel. Tem planos, ainda tem propósitos para a vida da nação de Israel. Pelo contrário, então a queda de Israel, longe de ser uma espiral descendente, é na verdade uma espiral ascendente. Há ainda um futuro glorioso para Israel, para a nação, Nós estamos tratando, Paulo está tratando da nação e não de indivíduos, Aqueles foram endurecidos e assim não alcançaram as bênçãos, mas Deus ainda tem para a nação de Israel algo no futuro. Eles não tropeçaram para que caíssem, mas sim para que se levantassem novamente e, ao fazê-lo, venham a experimentar, como também levar os gentios a experimentarem bênçãos ainda maiores do que teriam experimentado se antes não tivessem caído. Isso mostra então e deixa bem claro o tamanho da misericórdia e da misericordiosa providência de Deus. Assim temos que a segunda prova de que Deus não rejeitou o seu povo
é o fato de que o endurecimento de Israel só serve para a salvação dos gentios. E uma vez que tenha entrado a plenitude dos gentios, ou seja, cumprido-se o propósito de Deus com o Evangelho para alcançar os gentios, então Deus limpará os seus corações, limpará os seus pecados e os restituirá a seu favor. O endurecimento do povo de Israel tem como propósito imediato servir de ocasião para a salvação dos gentios. E em troca, a salvação dos gentios, provocando ciúme dos judeus, leva-os também aos pés de Cristo. Isso nós vemos aí nos versos que vamos ver de 11 a 15. Mas também, continuando o esboço, a salvação da nação de Israel é algo certo, né? É algo que está garantido no futuro, porquanto é amada e cuidada do lavador dos céus, né? Nós vamos ver os versos 16 a 24. E tudo isso, na continuação, é um mistério da vontade divina que agora está sendo revelado, que está sendo mostrado, como vamos ver dos versos de 25 a 32. É de suma importância que se entenda a sequência do pensamento de Paulo nesse parágrafo, uma vez que ele se repete com algumas modificações no decorrer de todo o capítulo. É como se fosse uma corrente de 3 elos, né, que ele está propondo. Primeiro, por meio da queda de Israel, a salvação chegou aos gentios. Segundo, essa salvação dos gentios provoca ciúmes em Israel, conduzindo-os assim à restauração ou plenitude. E terceiro, a plenitude então de Israel novamente trará para o mundo riquezas ainda bem maiores, ou seja, bênçãos maiores da parte de Deus. Assim como num jogo de ping-pong, a bênção então vai de Israel para os gentios, dos gentios para Israel e desse novamente para os gentios. A primeira dessas etapas já ocorreu, né, construindo-se na base sobre a qual a segunda se levantará e também a terceira. Além do mais, nesse parágrafo, Paulo esboça o mesmo processo 2 vezes. Primeiro em termos gerais, nos versos de 11 a 12, e depois com uma referência específica ao seu ministério pessoal como apóstolo aos gentios, nos versos de 13 a 15. Assim como falamos semana passada, Deus não age em forma arbitrária ou sem razão, mas sim segundo o seu eterno propósito. Assim, suas ações se limitam a um plano sábio e perfeito. Se ele permitia o endurecimento de seu povo escolhido, era porque assim podia levar a cabo um propósito grande e sublime para com a humanidade inteira. Podia assim salvar os gentios, versos de 11 a 12. Por isso Paulo honrava mais seu ministério, porque sabia que se a transgressão dos judeus tinha acarretado bênção para os gentios, sua conversão acarretaria maior bem-aventurança, versos de 13 a 15. O apóstolo Paulo, como se vê, está dando uma interpretação teológica para eventos históricos, ou seja, os fatos que Paulo estava vivendo e vivenciou, ele os interpreta de maneira teológica, ou seja, com muita sabedoria, ele analisa o fato do evangelho ter chegado aos judeus, o fato como os judeus rejeitaram o mesmo, o fato de como essa rejeição abriu a porta para que os gentios tivessem acesso ao evangelho. Assim ele consegue visualizar que a história está se desenrolando e que não há, da parte de Deus, um ocultar-se. Deus tem os seus olhos nesse desenrolar. Nada está se desenrolando sem o olhar de Deus, sem o agir de Deus, sem que os propósitos de Deus aconteçam na vida dos seus. Assim precisamos olhar para todo o desenrolar, a direção que Paulo está nos mostrando, como ele está olhando todos os fatos e interpretando de maneira teológica, ou seja, vendo o agir de Deus em todos os fatos da história. Precisamos assim também tirar lições importantes para as nossas vidas diante dos nossos fatos históricos, ou seja, diante do tempo que estamos vivendo. Assim queremos, usando esse texto e a maneira com que Paulo interpretou os fatos históricos que ele vivia, também tirar lições para nossas vidas no nosso tempo. E a primeira lição que conseguimos extrair aqui do texto é que precisamos olhar além das circunstâncias. No verso 11,
Paulo diz: pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Exatamente essa é a primeira lição. Poder enxergar nos fatos e acontecimentos que nos cercam os propósitos de Deus, o agir e o desenrolar de Deus na história. Sabedores que somos de que nada acontece por acaso, mas que Deus tem um propósito em tudo que acontece na vida daqueles de quem ama, precisamos também enxergar o que está acontecendo no nosso dia a dia e olhar e tentar descobrir o agir e como está o agir de Deus em tudo que tem acontecido no nosso dia a dia. Paulo está diante da rejeição de Israel ao Evangelho e vê claramente, no princípio da história da igreja, que foi precisamente a perseguição que os judeus desenvolveram contra os cristãos de Jerusalém que deu ocasião para que esses se espalhassem por todas as partes, levando assim o Evangelho aos confins do Império Romano. E foi precisamente a rejeição da mensagem por parte dos judeus o que deu ocasião para que Paulo se voltasse repetidas vezes para os gentios, levando assim e anunciando o Evangelho àqueles que estavam com os corações abertos, como Jesus já havia previsto, os campos brancos que estavam só aguardando colheita. Assim, quando olhamos hoje para a história da igreja, vemos que o endurecimento e a rejeição dos judeus serviu para que o Evangelho ultrapassasse assim os estreitos limites do judaísmo e se convertesse na religião universal que é hoje. Assim sendo, podemos ver, assim como Paulo, que Deus estava agindo em todos os fatos e esse agir era segundo um propósito maior que ele sempre tem em todas as coisas para levar a cabo os seus propósitos, levar a cabo os seus planos. Assim também nós precisamos tirar os olhos das nossas simples vidas e dos nossos simples problemas e tentar visualizar o que Deus está realizando em nosso tempo da história. Pois assim como a rejeição de Israel tinha um propósito maior e acima de si, que era a salvação dos gentios, e também tem, por todas as coisas, assim mostrado que Deus tem propósito em todas as coisas, seja na queda, seja na salvação de alguém, precisamos enxergar em todas as coisas que Deus tem um propósito. Precisamos olhar com os olhos de Deus e ver além das circunstâncias, conseguir enxergar o agir de Deus nas circunstâncias e encaixar esse agir dentro desse propósito, dentro do desenrolar dos planos de Deus. Deus, na verdade, tem um propósito e também tem em sua vida. Você precisa conseguir enxergá-lo e se encaixar dentro desse propósito para que possa estar assim caminhando juntamente com o Senhor. Segunda lição que precisamos extrair então do texto, desse nosso contexto, é que precisamos de um olhar para o futuro. Verso de número 12, Paulo diz assim: ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Muitas coisas que acontecem no presente parecem não fazer o menor sentido e muitas vezes ficamos a duvidar se o que aconteceu foi realmente o melhor. Existem coisas que acontecem em nossas vidas que nos fazem ficar pensando como seria se tivesse sido diferente. Isso é fato. Se nós não soubéssemos, ou se Paulo não soubesse do que Deus tem ainda para o futuro de Israel, poderíamos ficar nos lamentando diante do fato de que a nação que Deus levantou para si, separou para si, escolheu para si, para a sua própria glória, havia fracassado ou fracassou. A nação que Deus levantou com o propósito de dar testemunho do seu Deus para toda a terra, acabou se preocupando demais com a sua própria vida, em cuidar de si mesmo, e se perdeu ou perdeu o propósito da sua existência. Fico imaginando se Israel tivesse sido fiel ao seu Deus, tivesse testemunhado às nações da terra sobre Deus e ajuntado todos ao convite de adorarem juntos a esse Deus e nessas condições tivessem recebido o Messias e compartilhado com as nações, como seria? Com certeza e com toda certeza não seria melhor do que como aconteceu ou como Deus tem cumprido seus propósitos
porque tudo que Deus faz, da maneira como que Ele faz, é perfeito. Ele tem muito mais conhecimento e sabedoria do que todos nós. Israel não está, no momento, participando do reino dos céus, pelo menos não na sua totalidade, mas ainda terá no futuro a oportunidade de participar do reino de Cristo na terra, onde terá a oportunidade de realizar uma grande e majestosa obra para a glória de Deus. Assim também nós não conseguimos agora enxergar tudo que ainda teremos nessa vida, mas Deus já nos mostrou e nos garantiu que temos reservado para a vida futura. Assim precisamos estar caminhando aqui com os nossos olhos no futuro, porque nos foi revelado qual será o nosso futuro. Assim precisamos estar caminhando no dia a dia de hoje, com os nossos olhos voltados para o futuro, para que possamos ser assim guiados dessa forma. Deus tem um propósito, e é um propósito glorioso para o nosso futuro. Viva então o presente com os olhos nele. Terceira lição que precisamos extrair: precisamos de olhar para nós mesmos. Versos de 13 a 15, Paulo diz: dirijam-me a vós outros, que sois gentios, visto pois que eu sou o apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar à emulação os do meu povo e salvar algum deles. Porque se o fato de terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? Agora Paulo se torna mais específico, reconhecendo os fatos relatados ao seu ministério e relacionando-os com ele. Diante dos fatos, exalta o seu ministério, dedicando-se a ele inteiramente e sem reservas, e cumpre com toda a sua força e devoção. Paulo podia dedicar todos os seus esforços, toda a sua vida, se fosse preciso, pois os seus olhos estavam além das circunstâncias e além do tempo presente, pois não olhava somente com os olhos da carne, mas sim com os olhos da fé, que enxergavam assim, pela graça de Deus, todos os propósitos de Deus em todas as coisas, e com toda a sabedoria e ciência que somente pode ser encontrada em Deus. Paulo então conseguia ver além, conseguia ver com os olhos de Deus, e assim, com esse olhar, não viver mais para si, mas viver segundo os propósitos que Deus tinha para a sua vida. Precisamos, para nós mesmos também, esse olhar. Precisamos examinar nossa própria visão que temos de fé, como enxergamos o agir de Deus em todas as circunstâncias, ou melhor, além dessas circunstâncias. Precisamos enxergar em nossas vidas e em nosso dia a dia, e em nossas escolhas e decisões, o quanto elas são dirigidas pelo conhecimento que temos de nosso futuro glorioso com Cristo. Precisamos estar cientes se o que temos dedicado-nos a fazer para Cristo está assim respaldado por um conhecimento dos propósitos de Deus para as nossas vidas, para a vida das pessoas que nos cercam, se o que nós chamamos de servir a Cristo, ou se o que fazemos achando que estamos servindo a Cristo, está sendo feito segundo aquilo que Deus determinou, segundo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, segundo aquele propósito que Deus tem para as nossas vidas, e não somente para as nossas vidas, para a vida de todos os seus. Precisamos analisar e examinar nossas vidas, como Paulo assim fez, e enxergar se estamos agindo de acordo com o propósito que Deus tem para toda a humanidade, não somente cuidar do nosso próprio nariz. Em suma, precisamos enxergar se estamos dentro do barco, se estamos somando a essa tripulação de soldados de Cristo, fazendo então a nossa parte, segundo as ordens deste comandante, que é Cristo, sabendo que não há propósito para as nossas vidas fora dos planos de Deus, fora do que Deus já tem determinado, ou seja, desse curso que Deus tem para as nossas vidas, que vai nos levar a um porto final, ou seja, vai nos levar a nos encontrar com o próprio Cristo. Precisamos enxergar em nossas vidas se estamos dentro desse caminhar, se estamos caminhando realmente dessa forma. Precisamos ver como Paulo se estamos participando do desenrolar de Deus na história da humanidade, dos seus propósitos. Assim, Deus tem um propósito e Ele vai cumprir o seu propósito. E precisamos analisar se estamos conseguindo enxergar esse propósito em nossas vidas, se estamos vivendo segundo esse propósito, se temos vivido para a glória daquele que nos chamou. Paulo conseguia visualizar isso
nós precisamos também. Precisamos tirar nossos olhos das circunstâncias, precisamos olhar para o nosso futuro glorioso, precisamos olhar para as nossas próprias vidas no presente e nos encaixar dentro do desenrolar de Deus, dentro do desenrolar dos propósitos de Deus. Podemos estar cientes de que estamos caminhando com Deus no mesmo sentido, estamos caminhando com Deus, participando com Ele nesse desenrolar dos seus propósitos. Deus abençoe a todos, Deus nos abençoe, tenhamos uma boa semana.